Estamos no capítulo 26 já há 2 ou 3 semanas, talvez mais, não me lembro agora. E temos aprendido acerca da importância desse capítulo. Esse capítulo, capítulo 26 de Gênesis, mostra como Deus concedeu a Isaque proteção, estabilidade e prestígio na terra onde ele peregrinou, na terra de Canaã, mais especificamente próximo ali dos filisteus. E essa realidade que o capítulo 26 mostra, essas realidades que o capítulo 26 mostra, o modo como Isaque obteve proteção, estabilidade e prestígio, é bastante importante, porque isso realça o fato de que ele é o herdeiro de Abraão e que a bênção prometida a Abraão está caminhando, alcançando novas gerações. E de fato ela vai caminhar. Essa história do capítulo 26 mostra os seus primeiros passos no rumo do futuro. Essa bênção prometida a Abraão, especialmente a bênção de que por meio dele todas as famílias da terra seriam benditas, essa bênção está caminhando, está indo para frente. Isaque é o herdeiro dela. Ela está agora já alcançando uma nova geração. E ela de fato vai continuar caminhando até atingir a nossa geração. Essa bênção chegará a nós. Nós seremos abençoados por essa promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós aprendemos no livro de Gálatas que essa frase dita a Abraão é uma frase que se refere ao Evangelho, de maneira que todas as pessoas que são salvas crendo no Evangelho, não há outro meio de salvação, todas as pessoas que crendo em Cristo, na mensagem do Evangelho, são salvas, essas pessoas são alcançadas por essa bênção prometida a Abraão, da qual agora Isaque é o herdeiro. Então é importante vermos a trajetória dessa promessa, o modo como Deus fez com que essa promessa fosse caminhando. Abraão já morreu aqui na nossa história, agora é o seu descendente que herda essa bênção, ele é o herdeiro da bênção, e ele vai fazer com que essa bênção continue, até o dia em que ela vai se concretizar na pessoa de Jesus, e posteriormente alcançar todos os povos por meio da evangelização. E temos visto isso. Nós temos estudado os versículos 12 a 25, e os irmãos têm acompanhado aí essa exposição. Vamos fazer a leitura então desse trecho, Gênesis 26, de 12 a 25, porque estamos caminhando, é possível que já no domingo que vem nós terminemos esse trecho, do 12 ao 25. Então veja aí, acompanhe a leitura de Gênesis 26, de 12 a 25. Diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale, e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse:
eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Irmãos, esse trecho que eu acabei de ler agora, mostra como Isaque conquistou, como Deus deu a Isaque estabilidade. Como eu disse no texto anterior, nos versículos 1 a 11, esses versículos mostram como Deus concedeu proteção. Esse que lemos agora mostra como Deus concedeu estabilidade a Isaque. Eu disse aos irmãos, nas exposições anteriores, que esse texto pode ser dividido em 3 partes. E eu disse que essas 3 partes são, na realidade, etapas da narrativa, etapas pelas quais Isaque teve que passar. E nós falamos então que ele teve que passar, que ele teve que enfrentar a inveja dos filisteus, conforme nós vemos nos versículos 12 a 16. Nós demos um nome a esse trechinho. Os versículos 12 a 16, nós demos o nome de inveja. Isaque teve que enfrentar a inveja. E nós estudamos versículo por versículo do trecho de 12 a 16, vendo o que o texto fala sobre essa inveja. E fizemos algumas considerações no livro de Tiago, apontando o modo como a inveja pode se insinuar dentro da igreja. Nós fizemos algumas digressões acerca disso e estudamos, e os irmãos acompanharam isso. Depois, na semana passada, nós falamos sobre a segunda etapa. A segunda etapa abrange os versículos 17 a 21. E os versículos 17 a 21 falam da injustiça. Como resultado da inveja, Isaque teve que enfrentar também a injustiça. Quem tem inveja, cedo ou tarde, pratica injustiça. A pessoa que nutre inveja no seu coração, em algum momento vai dar à luz algum tipo de injustiça, que é filha da inveja. E nós estudamos as injustiças que Isaque teve que enfrentar. Nós vimos isso nos versículos 17, 18, 19, 20 e 21. E assim então nós conhecemos o modo como se concretizou a injustiça dos pastores filisteus que atacaram Isaque e seus pastores. E nós aprendemos, quando nós estudamos isso, na semana passada, nós nos detivemos durante algum tempo, talvez a maior parte da nossa exposição, nós nos detivemos observando o perfil do homem injusto. Nós olhamos isso a partir dos nomes dos poços que foram cavados e a partir de outras evidências presentes no texto. Então nós vimos que os homens injustos são contenciosos, são insaciáveis, são deturpadores da verdade, são acusadores, são intratáveis. Nós vimos o retrato desses homens nesse trecho e vimos também alguns outros textos que fortalecem esse perfil, que realçam esse perfil. E eu apresentei isso aos irmãos na semana passada. Hoje, era para eu ter feito isso semana passada, hoje eu quero responder a pergunta que ficou pendente na semana passada, a pergunta que consiste do seguinte: como lidar com essas pessoas? Como lidar com o homem injusto? Nós vimos na semana passada, olhando para o texto, mais uma vez, que eles são contenciosos. Como lidar com essas pessoas que são contenciosas, que vivem brigando por direitos que supostamente têm, que acreditam que têm? Como nós podemos lidar com pessoas assim? O que esse texto aponta? Como esse texto e outros textos que nós encontramos na palavra de Deus podem nos ajudar a lidar com pessoas assim? Eles são insaciáveis. Se cometem uma injustiça, isso não é suficiente. Querem mais e mais e mais. Isaque foi cavando poços e aqueles homens atrás dele ali pegando os poços para si, dizendo: os poços são nossos. Eles são deturpadores da verdade, se colocam na posição de vítimas. Eles disseram para Isaque: essa água é nossa. É mentira isso. Mas eles criam direitos para si e acusam os outros de serem injustos. Não são eles, na visão deles, que são injustos, são os outros. Eles são as vítimas, eles são os bonzinhos, os outros é que são os maus. E nós vimos isso, que esses homens eles deturpam
deturpam a verdade. Nós vimos também que eles são acusadores. Um dos poços se chamava acusação. Era o nome de um dos poços que Isaac deu esse nome. Acusaram Isaac de algumas coisas. Não sabemos, o texto não fala do que Isaac foi acusado. Mas aqueles homens fizeram isso, começaram a acusá-lo. Teve que ir embora. Deixou o poço para trás, deixou 2 poços para trás, porque não pôde suportar o tamanho da oposição que era feita. Eles eram também, nós vimos, eles eram intratáveis, não havia como negociar com eles. A única saída foi Isaac virar as costas e ir embora. Eles eram pessoas que era impossível dialogar. Era impossível expor os seus motivos, as suas razões. Era impossível ser razoável com essas pessoas e esperar delas algum grau de razoabilidade. Isso não acontecia. Eram pessoas com quem era impossível dialogar. Não tinha como. E nós vimos essas coisas todas, e eu disse que nós aprendemos na Bíblia, inclusive a partir desse texto, há elementos nesse texto mesmo, que mostram como nós devemos lidar com essas pessoas. Nós vivemos num mundo assim. Nós vivemos num mundo em que as pessoas são invejosas, e num mundo em que as pessoas, além de invejosas, são injustas também. Nós vemos aqui na sequência aqui dessa história, os irmãos já têm visto já as divisões que eu fiz aqui. Os irmãos sabem que a primeira etapa é a etapa da inveja, a segunda etapa é a etapa da injustiça, e depois, no finalzinho, nós temos a etapa do descanso. Mas antes de Isaac entrar no descanso, num período de estabilidade, de tranquilidade, de serenidade, de ausência de perturbações, antes dele entrar nisso, que é a terceira etapa aqui desse texto, a parte final, ele teve que passar pela inveja, enfrentar a inveja, teve que enfrentar a injustiça também, e é assim conosco neste mundo. Nós muitas vezes, antes de conquistarmos algum grau de tranquilidade, algum grau de serenidade, se é que algum dia alcançamos, nós temos que enfrentar essas coisas também. Pessoas perversas, a inveja das pessoas lá de fora, as injustiças das pessoas lá de fora. Antes de chegarmos nesse ideal que nós temos aqui, que é o ideal do sossego, da tranquilidade, que nós vamos estudar no tempo devido. Agora, como nós podemos ou devemos lidar com pessoas assim? Bem, irmãos, o que eu vou apresentar para vocês aqui é algo que vai totalmente contra o que o mundo pensa. É algo difícil. Não é algo fácil lidar com essas pessoas, à luz da Bíblia, o modo como a Bíblia mostra que devemos lidar com as pessoas injustas, não é fácil, é difícil. Agora, notem bem, nós que somos crentes, nós temos uma tarefa que é muito pesada. É muito pesada a tarefa que nós temos. Qual é a tarefa que nós temos que é tão pesada? A tarefa que nós temos que é tão pesada consiste de manter acesa a chama dos valores cristãos que a palavra de Deus acendeu em nós. Nós temos que manter acesa a chama dos valores cristãos que a palavra de Deus acendeu em nós. Nós estamos numa batalha e nós temos que manter de pé uma bandeira, um pavilhão, um pendão. Nós temos que manter essa bandeira de pé. O problema é que a cada dia que passa, essa bandeira, esse pavilhão é bombardeado incessantemente o tempo todo. E nós somos aqueles que tentam manter esse pavilhão, o pavilhão dos valores, o pavilhão da cultura cristã, da cultura bíblica, da ética bíblica, dos valores bíblicos de pé. O pavilhão do cristianismo e da sua mensagem de pé, num mundo que está se levantando com forças cada vez maiores contra o que o mundo lá fora chama de a cultura judaico-cristã. O mundo lá fora dá esse nome aos nossos valores e dizem o seguinte: olha, nós temos que superar essa fase na história dominada pela cultura judaico-cristã.
É isso, esse é o discurso presente na boca, especialmente dos progressistas, como são chamados. Eles são chamados assim, progressistas. Nós temos que superar essa fase da história. O cristianismo ele tem dominado aí as culturas do mundo todo ao longo de cerca de 2000 anos. Com os seus valores. Isso não significa que o mundo todo, ao longo de 2000 anos, foi cristão. Não. Mas significa que elementos importantíssimos da cultura judaico-cristã, da cultura que procede das escrituras judaico-cristãs, esses elementos dominaram a cultura do mundo, o pensamento do homem de um modo geral, mesmo daqueles que não são cristãos. E nós temos, especialmente no Ocidente, especialmente na parte ocidental deste mundo, nós temos que superar isso. Nós temos que deixar isso para trás, porque essa cultura judaico-cristã é uma cultura escravizante e opressora. Nós temos que acabar com isso e proclamar a nossa liberdade desse sistema cultural que tem nos escravizado, que tem trazido sofrimento, que tem trazido culpa, que tem trazido problemas, repressões ao longo de 2000 anos. E quais são esses elementos que compõem a cultura judaico-cristã? Bom, existem vários, mas um deles, a crença em Deus, mas não em qualquer Deus. A crença no Deus das Escrituras, diante do qual nós vamos prestar contas. Você tem que se livrar dessa ideia. Esqueça isso. Esqueça, isso aí foi engendrado em você por esses proponentes aí, por esses propagadores da cultura judaico-cristã. Esqueça a ideia de um Deus bíblico, do Deus da Bíblia, diante do qual você vai prestar contas. Se Deus existe, o que é altamente questionável, dizem, se Deus existe, Ele não é este aqui. Ele é um Deus diferente. Ele é um Deus com uma mente diferente. Ele é um Deus com uma ética diferente. Ele não é esse Deus fechado nesse livrinho. Ele é um outro Deus. E nós percebemos isso na boca de pregadores, de pastores evangélicos, dizendo isso: olha, o Deus da Bíblia, na realidade, ele tem mudado. A Bíblia, na verdade, foi expressão do pensamento de Deus em décadas, em séculos passados. Esse Deus da Bíblia, ele progrediu. Porque existe na mentalidade dos pastores mais modernistas, existe a ideia de que a realidade que envolve inclusive Deus está em constante processo de transformação. Então existe, de uns tempos para cá, de umas décadas para cá, o que nós chamamos de teologia do processo. O que é a teologia do processo? A teologia do processo, de um teólogo que propôs isso, um filósofo que propôs isso, chamado Whitehead, ele diz o seguinte: olha, toda a realidade é integrada por um processo, ela é um processo. E esse processo está sempre em transformação. Tudo que existe está em transformação constante. Então, isso significa que se Deus existe e compõe a realidade, Ele também está passando por transformações. Como? Ele está aprendendo também nos seus relacionamentos com o universo. Deus está crescendo, Deus está abrindo a sua mente, Deus está melhorando, ampliando, compreendendo melhor a realidade que o cerca, a realidade da qual Ele próprio faz parte. A realidade é uma grande teia de relacionamentos que estão em processo de aperfeiçoamento. E Deus compõe essa teia que está se desenvolvendo aí nesse processo de relacionamento constante que não para. Deus então está melhorando, está aprendendo no seu relacionamento conosco e com tudo que existe. Então, o Deus da Bíblia, ele é o mesmo Deus de agora, mas Ele não pensa mais como está aqui neste livro. O Deus da Bíblia mandava matar pessoas. O Deus da Bíblia mandou o dilúvio, matou todo mundo. O Deus da Bíblia mandou a destruição, ordenou a destruição de Sodoma e Gomorra. O Deus da Bíblia mandou o seu filho para morrer. O Deus da Bíblia exigia sacrifícios de animais. Onde já se viu? Que Deus atrasado é esse? Que Deus retrógrado é esse? O Deus de hoje, esse Deus da Bíblia que amadureceu nesse processo que eu tenho mencionado aqui, que estou mencionando aqui, esse Deus não é mais assim. O Deus da Bíblia dizia que a família tem que ser pai, mãe e filhos. O casamento é homem e mulher. O Deus de hoje não. Esse Deus da Bíblia, ele amadureceu, ele evoluiu, ele é um Deus diferente. É isso que os pastores estão pregando por aí afora.
Essa é a crença, um dos elementos da crença daquele pastor que foi mencionado aí nas redes sociais, o pastor Ed René. Ele crê no teísmo aberto. O teísmo aberto é filho da teologia do processo. Ele diz isso. Deus vai mudando. Ele amadurece. O Deus da Bíblia, amém, ok, existiu essa mentalidade nele, mas agora não existe mais. Então, mesmo no meio evangélico, a rejeição de Deus existe. Num ataque frontal contra a cultura judaico-cristã que procede das Escrituras. Então, nós temos que viver num mundo assim. Vivemos num mundo em que existe uma espécie, é um ateísmo disfarçado. Eu nego o Deus da Bíblia sem negar a existência de Deus. Eu sou pastor, não posso negar a existência de Deus, senão eu perco meu emprego. Então o que eu faço? Eu nego a existência de Deus, negando o Deus da Bíblia, e inventando um outro qualquer aí, que satisfaça aí os ouvidos das pessoas. Então, a cultura judaico-cristã, como é chamada aí fora, é atacada já na sua raiz, quando se nega a existência de Deus ou a existência do Deus das Escrituras, que é o que muitos evangélicos têm feito. Outro fator que é presente na cultura judaico-cristã é a existência de autoridades a quem nós devemos obediência e respeito. Na cultura judaico-cristã, a figura da autoridade humana, a quem nós devemos honra e respeito, é muito forte. Na cultura judaico-cristã, o pai tem que ser obedecido e respeitado. Na cultura judaico-cristã, como é chamada aí fora, o marido tem que ser obedecido e respeitado. Na cultura judaico-cristã, os líderes eclesiásticos, os pastores, devem ser obedecidos e respeitados. Na cultura judaico-cristã, os professores e mestres devem ser obedecidos e respeitados. Na cultura judaico-cristã, os policiais, as autoridades civis, os governantes, os magistrados devem ser obedecidos e respeitados. Irmãos, se eu disser isso numa universidade, eu não saio de lá vivo. Eu não saio de lá vivo. O ataque feroz que é feito hoje em dia contra esse aspecto da cultura judaico-cristã é intenso demais. Se eu disser que o pai, ele tem que ser obedecido pelos filhos e ponto final, e mais, se eu tiver a ousadia de proferir a blasfêmia, o absurdo, o crime, de que a esposa deve obedecer o marido, como fala Paulo, meu Deus, eu sou linchado em qualquer lugar aí fora, talvez até nas igrejas, o que é de assustar, porque o movimento contra a cultura judaico-cristã entrou nas igrejas, está presente nas igrejas, e qualquer mulher aqui nesse auditório, e que esteja me ouvindo em sua casa, que diga, eu acho um absurdo a ideia da esposa obedecer o marido, é alguém que bebeu da fonte do secularismo lá fora, e está abandonando valores judaico-cristãos presentes nas Escrituras. Então, o mundo moderno se insurge contra isso. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que manter esse pavilhão de pé. Imaginem, irmãos, a dificuldade. Num mundo como o nosso, manter esse pavilhão de pé. Manter aí a noção de que, olha, existem autoridades que Deus estabeleceu. Na igreja, na família, na sociedade, elas devem ser respeitadas. Eu não posso atacar um policial, eu não posso xingar um juiz, eu não posso atacar desrespeitosamente um governante, mesmo que eu discorde dele, eu não posso desrespeitá-lo, eu não posso atacar meus pais, eu não posso agir assim com as autoridades da igreja, eu tenho que ter noções claras de autoridade em minha mente, isso desde pequenininho, tenho que aprender isso, mas isso é chamado pela sociedade progressista de opressão. Teve uma família que eu conheci, eles tiraram seus filhos da escola, família de cristãos, tiraram seus filhos da escola porque os seus filhos estavam recebendo orientações de especialistas em educação, que estavam dizendo que os primeiros opressores do ser humano são os pais. Os pais são os primeiros opressores que você tem na sua vida.
Então você tem que se livrar dessa opressão. Você não pode abaixar a cabeça diante desses opressores. Os pais estavam pagando, era uma escola particular. Os pais estavam pagando para que seus filhos fossem ensinados a se rebelar contra eles. E educadores de renome, dando essa lição. Essa é a lição. Vocês, crianças, não aceitem a opressão dos seus pais, porque o lar é o primeiro núcleo de opressão que existe. É no lar que a mulher é oprimida, é no lar que vocês, crianças, são oprimidos. Então, não aceitem essa opressão em hipótese alguma. E esses pais cristãos, quando descobriram isso, que estavam pagando para financiar ali a rebelião dos seus filhos, tiraram seus filhos daquela escola. Mas a escola pagava para palestrantes irem lá, pagava caro para que palestrantes fossem lá e ensinar essas coisas para as crianças. Um outro elemento da cultura judaico-cristã que é muito claro e que é odiado pelo progressismo são as atribuições distintas a homens, mulheres e crianças. Atribuições, papéis distintos a homens, mulheres e crianças na sociedade, na família e na igreja. Dentro da cultura judaico-cristã, como é chamada, os homens têm o seu papel na igreja. As mulheres têm um papel diferente na igreja, elas têm o seu papel, mas é diferente. No lar, os homens têm o seu papel no lar específico. A Escritura coloca isso. As mulheres também têm o seu papel no lar. Todos tratados com dignidade, com respeito, com honra, todos. Ninguém é desprezado, humilhado, diminuído, nunca. A Escritura não faz isso, ao contrário, ele eleva essas pessoas. Ele eleva os homens, as mulheres, as crianças, mas ela atribui papéis distintos ao homem, na igreja, na sociedade, na família. A mulher na igreja, na sociedade, na família. As crianças na igreja, na sociedade, na família. A Sagrada Escritura estabelece isso. A cultura judaico-cristã fixou isso na mente das pessoas durante um longo tempo, mas na visão progressista isso deve ser totalmente devastado. Isso deve desaparecer. Deve haver, na realidade, a fusão de funções, de atividades e tudo sem distinção nenhuma. Um outro problema que nós temos visto é que a cultura judaico-cristã, ela tem uma ética muito específica acerca da sexualidade. Na cultura judaico-cristã, há uma distinção muito clara entre masculino e feminino. Isso é inegável, isso é inegociável. Homem e mulher, masculino e feminino. É assim que funciona. E curiosamente, a visão contrária a isso, que se diz científica, apegada à ciência, é curioso isso, é assustador, não é, na verdade. A visão que se diz científica e moderna nega a existência de somente dois sexos. Não existe nada mais absurdo, nada mais anticientífico do que isso. E dizem que não existe um sexo só. Desculpe, não existe só dois sexos. Dizem que existe um número infinito de sexos, nem sei quantos são. Alguém sabe o número? São dezenas de sexos aí que existem. E tanto que estão tentando até mudar a linguagem. Tem que falar menine, todes, amigues. Como é que eu falo de irmãos? Não dá, né? Irmês. Eu tenho que sacrificar a gramática. Eu tenho que cometer erros crassos na gramática para atender às exigências desses loucos. Meu Deus do céu, são loucos. Afirmando do alto de sua imensa estupidez, como se fossem grandes estudiosos e cientistas, afirmando que não tem somente dois sexos. Tem muito mais. E na realidade não há distinção nenhuma entre um e outro. Irmãos, é uma confusão, é um hospício. É um grande hospício. E com isso vem também a afirmação de que a ética judaico-cristã no campo de sexualidade não deve existir. Ou seja, qualquer ação promíscua no campo sexual deve ser aceita como algo normal.
Homens com homens, mulheres com mulheres. Aguardem, porque muito em breve vão aprovar, inclusive, pedofilia. Esperem um pouquinho só. Vocês não vão esperar 10 anos para isso acontecer. Vocês não vão esperar nem 5 anos para isso acontecer. Podem esperar para muito em breve. Defesas científicas da pedofilia. Não existe ética sexual. Isso é uma herança judaico-cristã que deve ser devastada e destruída. E vocês terão professores e diretores nas suas escolas ensinando a pedofilia como algo normal. Não sou profeta, nem filho de profeta, como o pastor Thomas pregou esses dias aí, mas podem ter certeza disso. Podem, em pouco tempo, os irmãos verão defesas de autoridades no Brasil, de autoridades fora do Brasil, educadores, professores, diretores, dizendo: olha, a pedofilia é uma opção sexual aceitável. As pessoas nascem assim, nós temos que respeitar, é uma forma de amor. Temos que nos livrar dessa carga opressora da cultura judaico-cristã que colocou esses pesos éticos no campo da sexualidade sobre nós. Temos que nos livrar disso. E com isso vem um outro ataque aos nossos valores, que é o ataque ao nosso conceito fechado de casamento e família. A cultura judaico-cristã, como é chamada, ela tem um conceito fechado de casamento. Como é esse conceito? O casamento, no conceito judaico-cristão, bíblico, é um casamento monogâmico e é um casamento, obviamente, heterossexual. Não existe casamento sem ser isso. Mas é curioso notar que isso também, em virtude dos outros ataques, está sendo destruído nesse mundo pós-cristão, nesse mundo que se insurge contra os valores do cristianismo. O que tem sido dito? Tem sido dito o seguinte: olha, família é o que você quiser, casamento é o que você quiser. Você quer se casar com um cachorro? Sem problemas. Pode se casar com um cachorro se você quiser, não tem problemas. Você faz o que você quer. Na cultura pós-moderna, na cultura progressista, você é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Você quer saber se algo é certo ou errado? Siga o seu coração. É o seu coração que determina o que é certo ou errado. Se você acha que deve se casar com um cachorro, case-se com um cachorro e sejam felizes para sempre. Se você quiser ter 3 esposas ou 3 maridos, vá em frente. Quem colocou essas amarras, dizendo que o casamento tem que ser monogâmico? Eu li hoje à tarde uma reportagem na Vejinha, aquele, é um aplicativo, eu acho, né? Aplicativo, a Vejinha, não sei se é aplicativo, não sei se é, uma publicação aí, fazendo uma reportagem sobre um trisal. Sabe o que é um trisal? Sabe o que é o trisal? Nós temos que inventar palavras, né, para encaixar nos pecados dos homens de hoje, são pecados novos, né? Velhos pecados novos. Um trisal é um casal de 3, em que os 3 aceitam essa condição. E mostrou um trisal da Assembleia de Deus. Que bênção, né? A época da graça, não é? Não é uma bênção a época da graça? Né? Porque, se eles têm o dom de curas, por que não cura sem vergonhice? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer a essa gente aí. Vocês têm o dom de curas? Cure a sem vergonhice. Cure a patifaria. Cure a falta de caráter. Curem isso. Mas estavam lá, o trisal, uma moça e 2 namorados, andando juntos, tendo o seu namoro do seu jeito, como bem entendem, juntos, e dizendo: olha, nós entendemos que temos essa liberdade, temos paz no coração, e quem nos condena não entende o nosso amor, são injustos e não entendem o nosso coração, a nossa mente, a nossa liberdade. Ali, um trisal da Assembleia de Deus. Ninguém revelou para eles que isso é pecado. Não houve uma revelação, uma profetisa, geralmente, né, com um coque, que chegou para eles e falou que isso é pecado, que isso vai contra o que a palavra de Deus ensina. Mas nós vemos isso entrando nas igrejas, mesmo em igrejas como essa, uma igreja antiga, uma igreja de certa tradição, isso entrando e sendo recebido e aceito, num ataque frontal contra a cultura judaico-cristã. Eu creio, irmãos, que vivemos dias muito maus, muito maus.
Eu creio que estamos no fim da sociedade ocidental marcada pela cultura judaico-cristã. Estamos no fim, nos últimos dias. Poucos, mas dá para contar nos dedos, serão aqueles que vão manter de pé a bandeira, sob ataque feroz, um ataque mortal. Vocês têm visto pessoas indo a igrejas e destruindo templos, incendiando igrejas, quebrando cruzes, acabando com objetos religiosos de natureza cristã, né? Mesmo que sejam católicos, enfim, representam o cristianismo. Então nós vimos esses ataques ferozes no Brasil e fora do Brasil. Por quê? Essa mentalidade, essa cultura judaico-cristã opressora, destruidora, que traz infelicidade, culpa e dor, essa cultura tem que ser devastada e destruída. Nós somos, aos olhos do mundo lá fora, os piores seres humanos da história da humanidade. Nós só trazemos culpa, dor, sofrimento, injustiça e opressão. Nós somos os maus neste mundo aí fora. Lá fora são todos mente aberta, livres, inteligentes, amorosos, não oprimem ninguém, liberdade completa. Nós somos o grande entrave da sociedade. Nós temos que ser banidos da sociedade, porque nós estamos atrapalhando o desenvolvimento pleno desse mundo aí fora. Por que eu disse tudo isso? Bem, porque o que eu vou dizer agora é algo próprio da ética cristã. Poucos vão fazer o que eu vou falar. Nós devemos lembrar, os irmãos devem lembrar sempre, que tudo isso está acontecendo porque nós vivemos num mundo que não é o mundo em que o Senhor tem exercido a sua autoridade direta. O Senhor não está exercendo a sua autoridade direta sobre esse mundo. Vejam o que diz Apocalipse 2,13. Esse texto é muito importante. Apocalipse 2,13. Veja o que diz. Apocalipse 2,13. Veja aí. Aqui é a igreja de Pérgamo. É Jesus falando à igreja de Pérgamo. Nós não podemos perder de vista essa dimensão espiritual do problema. O problema tem uma dimensão espiritual, não são apenas homens criando isso. Veja o que diz. Conheço o lugar em que habitas. É Pérgamo. Onde está o trono de Satanás. É Guarulhos. Aqui já muda a cidade. É Guarulhos. São Paulo. Atibaia. Grão-Mogol. Se bem que lá não é um trono, é uma cadeirinha, um banquinho talvez, né? Mas é isso. Mas vejam, essa aqui é uma descrição da condição espiritual da cidade, e agora das nossas cidades. Vejam o que diz aqui. Vejam quem é o prefeito eleito de São Paulo, seja ele quem for. Na esfera espiritual, vejam quem é o governante desta cidade e de outras. O texto diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Essa é a grande realidade. Nós vivemos num mundo em que Satanás está governando os homens. É por isso que há esse ódio tão intenso contra os ensinos das Escrituras, chamados aí fora de judaico-cristãos. E vejam, e que conservas o meu nome. A igreja de Pérgamo estava lutando sozinha naquela cidade. E não negaste a minha fé, um grande desafio para nós. Debaixo de ataques terríveis, de um bombardeio que não para, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Nós estamos aqui segurando a bandeira da fé, nadando contra a correnteza. E o texto fala: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Vejam, já tinha começado o ataque sangrento, criminoso. Alguém tinha sido morto na cidade por ser crente. Onde Satanás habita. Ele mora aí, nessa cidade. Ele é um cidadão de Pérgamo. E ele reina em Pérgamo. E por causa disso, há sofrimento. Por causa disso, Antipas foi morto. Vejam a amplitude disso. Em Lucas 4, veja o que diz Lucas 4. Lucas 4. Por que esse mundo é tão hostil ao Evangelho, aos valores bíblicos, inclusive dentro das igrejas? Toda essa hostilidade tem entrado, tem se desenvolvido.
tem sido propagada por aí afora, e nós ficamos desesperados quando vemos isso. Por quê? Veja Lucas 4, 5 e 6. Nós vemos aqui um dos motivos disso, um dos motivos. Diz assim: e elevando, é Satanás conversando com Jesus, e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Isso inclui o nosso país. Na época não tinha sido descoberto ainda. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Ele é o dominador. O mundo jaz no maligno. Nós temos uma causa espiritual terrível, um inimigo feroz, cruel e poderosíssimo, atacando os valores cristãos, a mensagem cristã e o povo cristão. Veja o que diz Efésios 6,12. As pessoas geralmente leem esse texto porque fala sobre a armadura de Deus e acabam atribuindo certos significados supersticiosos a isso, mas vejam um detalhe desse texto, focalizando aqui no problema central que o texto aponta. Efésios 6,12, muito conhecido esse texto. Quero chamar a atenção para um detalhe só. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Aqui sangue e carne significa seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades. Aqui principados e potestades significa principados são autoridades, príncipes. Príncipes, potestades são poderes. A nossa luta é contra seres que são autoridade, são príncipes e são poderosos. E o texto explica na sequência porque eles são príncipes. Veja, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo que está nas trevas. O texto diz que este mundo está nas trevas. E os dominadores, os que dominam, controlam, governam este mundo de trevas, são seres espirituais, não são seres humanos. São seres espirituais que exercem autoridade e que têm poder. São principados e potestades. Por causa disso, os cristãos, eles têm uma tarefa pesada demais, porque o inimigo é forte demais. Nós, irmãos, nessa fase da história da humanidade, no limiar desse terceiro milênio, que estamos vivenciando ainda, passando ainda pelo portal inicial desse milênio, estamos em 2020, nós estamos vivendo um momento na história que é trágico demais. É o fim de uma cultura. É o fim da predominância de uma cultura. Uma cultura chamada aí fora de judaico-cristã. E nós estamos vivendo esses dias do fim dessa cultura. Aberto. Os ataques são abertos. A mentalidade das pessoas é nitidamente anticristã em todos os aspectos. Todos os aspectos. Todos se levantam contra qualquer valor que se relaciona com a cultura judaico-cristã. Todos, inclusive dentro das igrejas. Então a nossa tarefa é uma tarefa pesada. Vamos sofrer muito, já temos sofrido. Vamos ser ridicularizados, vamos ser taxados de muitas coisas. Fascistas, machistas, homofóbicos. Todas as etiquetas que criaram, vergonhosas, para manchar o nosso nome, serão colocadas em nós, todas. Já tem sido feito assim. E nós teremos que ter coragem e firmeza para defender a verdade cristã numa sociedade assim, que está se tornando cada vez mais difícil de se conviver. Bem, nesse mundo que jaz no maligno, no meio desses dominadores deste mundo tenebroso, numa sociedade marcada pela injustiça, semelhante àquelas dos pastores de Gerar, que vimos aqui na história, numa sociedade que olha para nós e nos vê como inimigos e ETs, pessoas de outro planeta, retrógrados, numa sociedade em que até os evangélicos se levantam contra os que são conservadores, numa sociedade assim, como nós lidamos com as pessoas injustas? Que elas falam sobre paz, né? Paz, respeito, mas é mentira. Na prática da injustiça, elas são como os pastores de Gerar. É assim que elas são. Não respeitam as pessoas. São
pessoas que encarnam esse perfil, são contenciosos, insaciáveis, deturpadores da verdade, acusadores, intratáveis. Como lidar com essas pessoas? Bem, se os irmãos olharem o próprio texto de Gênesis, os irmãos verão que Isaac simplesmente silenciou e foi embora. O que significa isso? Quando nós vemos a história do Gênesis 26 e vemos Isaac lidando com essas pessoas, nós não vemos ele batendo boca, não vemos ele reunindo um pequeno exército. Ele poderia fazer isso. Lembrem-se, Abimeleque o expulsou porque tinha medo dele, porque ele se tornou muito poderoso e forte. Isaac tinha condições de reunir um pequeno exército, ele tinha isso. O próprio rei dos filisteus tinha medo dele. Ele poderia reunir seu exército e dizer: esse poço é meu, e quem tocar nesse poço será morto. Vai fazer guerra contra mim. Eu quero ver agora, venham pegar o poço, venham tomar água do poço. Ele poderia fazer isso. Ele era tão poderoso e tão riquíssimo que o próprio Abimeleque disse: olha, vai embora, porque você é mais poderoso do que nós. O rei disse isso. Mas curiosamente, nós percebemos que Isaac não fez isso. Ele vai embora. Ele deixa o primeiro poço, ele deixa o segundo poço para trás, ele segue em frente. Quando ele chega no terceiro poço e ninguém contende, aí ele se fixa ali. O que nós aprendemos disso? O texto narra isso. Sabemos que o texto quer mostrar o caráter de Isaac também. Quem era esse homem, herdeiro de Abraão, o Abraão Júnior, um homem manso. O que esse texto ensina, então, olhando para essa atitude de Isaac, esse texto ensina que você não deve, ao lidar com os injustos, você não deve perpetuar a briga pelos seus direitos. Ai, pastor, é isso? É. Irmãos, é isso. Difícil isso. Especialmente para mim, que sou tão briguento. Você não deve perpetuar a briga pelos seus direitos. Esse é o ensino cristão. O Senhor Jesus disse isso. Veja o que diz Mateus 5,38. Os irmãos conhecem a passagem. Você não deve perpetuar a briga pelos seus direitos. Veja o que diz o texto. Nem sempre é fácil seguir Jesus, mas a paz não tem preço. Veja o que diz o texto de Mateus 5,38. Diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Nós gostamos desse versículo, né? Vocês gostam? Eu gosto. Vocês gostam também? Ok. Mas vejam o que o Senhor Jesus faz. Ele amplia isso. Ele vai adiante. Ele fala: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Meu Deus, é isso, Senhor? É isso. Prossiga aí na leitura. Veja o que diz o 40 e o 41. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Meu Deus. Senhor, veja, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Como é que eu lido com o homem injusto? Fazendo isso. Eu não perpetuo a briga pelos meus direitos. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, havia litígios entre os irmãos. Veja o que ele diz, 1 Coríntios 6. Veja, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículos 7 e 8. Ele diz assim: havia litígios entre os irmãos, brigas ali judiciais, os irmãos levando outros irmãos a juízo diante dos incrédulos. Diz assim o texto em 1 Coríntios 6, 7 e 8. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. O que esse texto diz? Olha,
É melhor sofrer a injustiça do que perpetuar a briga. Como eu lido com a injustiça neste mundo? Uma das lições que nós aprendemos na Bíblia é essa: eu não devo perpetuar a briga pelos meus direitos. Eu devo fazer como Isaac. Ok, eu posso entrar na briga e vocês vão perder, mas eu não vou continuar nisso. Eu vou virar as costas e seguir em frente. Fiquem com essas coisas, eu não vou mais brigar por isso. É interessante notar, nós vemos isso, se os irmãos olharem em Gênesis, voltando lá para o nosso capítulo, e depois virando as páginas um pouquinho até o capítulo 21, observem, interessante, porque isso não significa que o direito foi esquecido. Eu parei de brigar, deixei tudo para ele, ok. Parece que é isso, mas note que interessante nós vemos em Gênesis 21, 25. Veja o que diz. Observem, aqui é Abraão. No capítulo 21 ainda temos Abraão vivo. E Abraão está lidando com Abimeleque. E veja o que acontece aqui. Veja o que acontece. Diz assim, é Abraão que vai fazer algo aqui. Diz assim, nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, o mesmo problema. Nos dias de Abraão, com as mesmas pessoas de outra geração, não as mesmas pessoas, mas o mesmo povo de outra geração. E ele diz, por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. O que acontece aqui? Abraão, ao que tudo indica, quando houve essa tomada, quando tomaram o seu poço, ele não brigou. Não brigou. Os anos se passaram. Um dia Abimeleque se aproximou dizendo, eu quero fazer um acordo com você. Abraão disse, eu faço esse acordo com você, só tem uma pendência. Que pendência é essa? Tem um poço que é meu e que os seus servos tomaram vários anos atrás. Eu quero esse poço de volta. E Abimeleque então tomou providências para restaurar o direito de Abraão. Notem, Abraão não deu o poço para eles. Ele parou de brigar. Mas ele guardou aquele seu direito para o tempo devido. No tempo devido, se Deus quiser, eu terei esse poço de volta. E esse tempo chegou. Quando Abimeleque procurou Abraão, dizendo, eu quero fazer um acordo com você. Ele falou, eu faço acordo, mas tem uma coisa. Tem um poço que os seus homens tiraram de mim à força. Eu quero esse poço de volta. Ou seja, quando nós aprendemos essas lições na Bíblia, isso não significa necessariamente o abandono absoluto dos direitos, mas sim o apego à paz. Olha, eu não vou brigar mais. Fique com isso. No tempo devido, o Senhor fará justiça. E isso nos conduz a uma segunda conduta. Há uma segunda conduta presente nas Escrituras que mostra como nós devemos lidar com essas situações que estão aí, sempre diante de nós. Sempre somos pessoas vítimas de homens injustos que se apresentam ali dizendo que os nossos direitos são deles. Vejam, o segundo modo de agir presente em 1 de Pedro. 1 de Pedro 2, 21 a 23. Por que nós devemos dar a outra face, entregar a capa, andar a segunda milha? Porque o perverso não recua. O perverso não recua. Lembrem-se, os perversos são insaciáveis, eles não recuam. Por que eles não recuam? Porque eles se alimentam da briga, eles gostam disso. Brigar para eles é gostoso, é diferente de nós. Nós, quando brigamos, nos sentimos mal. A briga nos faz mal, nós somos os filhos da paz. Nós queremos viver uma vida de serenidade, de harmonia com as pessoas. O Senhor nos transformou. Nós temos o Espírito Santo. Somos servos do príncipe da paz. Nós não nos damos bem em brigas. Nós não nos sentimos bem no meio de brigas. Mas eles não. Eles são os filhos da discórdia. Eles são os filhos da ira. Eles precisam brigar porque isso é o alimento deles. Se eles pararem de brigar com você, não estranhem. Eles vão arrumar outro para brigar. Não estranhe. Eles vivem disso, precisam disso, é o alimento deles. Então, se você não parar de brigar, e dar a outra face, e entregar a capa, e andar a segunda milha, eles não vão parar. Você pode pensar, nossa, como eles são persistentes, que virtude maravilhosa. Não é persistência,
É a teimosia diabólica, satânica. É o alimentar-se do mal. Eles precisam disso. Então, por causa disso, a Bíblia diz: não resista ao perverso. Não faça isso. Dê a outra face. Veja também o que diz 1 de Pedro 2. Veja o que diz. São aspectos práticos do lidar com os perversos. 1 de Pedro 2, versículo 21. Veja o que diz. É interessante aqui. Fala assim. 1 de Pedro 2, versículos 21 a 23, fala assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Que exemplo? Vamos ver no versículo seguinte. Diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E o 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas, vejam a atitude aqui, mas entregava-se àquele que julga retamente. Qual é a segunda atitude? Entregue essa dificuldade, entregue essa injustiça, esse problema a Deus. Entregue. Senhor, eu não vou ameaçar, não vou revidar, não vou fazer o mal contra essa pessoa, eu não vou maltratar essa pessoa, não vou revidar com ultraje, eu vou entregar tudo nas suas mãos. Deixe nas mãos dele. E siga em frente. Eu, quando eu era adolescente, eu ouvi uma história numa classe de escola dominical, lá no Ipiranga, Amorim. Você não estava nessa classe, você já era bem mais velho, você devia estar na classe dos homens mais idosos. Eu era adolescente ainda. E que nós somos da mesma igreja, para quem não sabe, eu e Amorim fomos da mesma. Foi meu primeiro professor de EBD, foi Amorim, um dos primeiros. E eu me lembro da história que contaram naquela classe, a professora contou na classe para os adolescentes essa história, eu gostei muito, gravou na minha cabeça. Ela falou de um missionário que tinha uma árvore com frutas. Não me lembro que árvore era agora, que seja, sei lá, uma mangueira, que seja, não sei. O fato é que os índios iam lá e roubavam os frutos sempre. E esse missionário ficava muito bravo com os índios ladrões. E ele saía lá fora e praguejava e colocava os índios para correr, né? Fora daqui, estão roubando meus frutos da minha árvore que eu tenho cuidado aqui, né? E sempre assim, mas não adiantava. Os índios iam lá, sempre pegavam os frutos antes dele. Ele ficava sem comer o fruto que os índios iam roubar, né? E ele viu que não tinha jeito. Estava sempre sendo ultrajado e sempre sendo injustiçado ali com aquela árvore no trato ali com os índios que iam lá saquear a árvore dele. Um dia ele decidiu desistir. Ele disse o seguinte: Senhor, eu estou tão cansado disso, estou tão nervoso com isso, eu quero entregar essa árvore nas suas mãos. Essa árvore não é mais minha, essa árvore é sua. Eu não vou mais brigar pelos meus direitos, não vou mais atacar esses índios, não vou mais brigar com eles, não. Eu vou entregar essa árvore para o Senhor e daqui para frente eu não vou mais me preocupar com isso. E os índios, adivinhem, continuaram a roubar a árvore. Iam lá sempre. Sempre que frutificava, eles iam lá e tiravam os frutos da árvore para si. E um dia um índio perguntou para ele: olha, você não briga mais com a gente por causa da árvore? O que aconteceu? Você não gosta mais da árvore? Você não gosta mais desses frutos? Você não quer mais comer esses frutos? Por que você não briga mais? Ele disse: não, eu gosto dos frutos, eu quero os frutos, eu preciso dos frutos, faz parte da minha alimentação, eu quero sim, é assim, quero sim, mas eu entreguei essa árvore para o Senhor, essa árvore não é mais minha, então agora eu não brigo mais, porque esses frutos não são mais meus, são dele, eu entreguei para ele, como a palavra de Deus ensina, por isso eu não brigo mais. Quando ele disse isso, os índios se assustaram. O quê? A árvore não é sua? Não. Essa árvore é do Senhor, eu entreguei para ele. Então os índios disseram: meu Deus, então é por isso que quando vamos sair à caça, nós voltamos de mãos vazias.
É por isso que a nossa tenda, ou as nossas tendas, estão cheias de crianças enfermas e doentes. Nós estamos roubando os frutos da árvore de Deus. Nós não podemos fazer isso. O Senhor está pesando a mão sobre nós. O Deus desse missionário está pesando as suas mãos sobre nós, porque nós estamos roubando a árvore dele. Não é a árvore do missionário, é a árvore de Deus. E imediatamente então os índios se afastaram da árvore e nunca mais pegaram nada. Uau! Que linda história! Gostei dessa história. Mas notem, nem sempre Deus age assim. Muitas vezes Ele age assim e restaura a árvore a quem foi furtado, a quem foi roubado. Outras vezes, Ele só faz justiça num dia em que nós não veremos. Mas a justiça, Ele sempre fará. Entregue nas mãos dEle. A justiça, Ele fará. Nesta ou na outra vida, Ele fará a justiça. E finalmente, irmãos, a outra forma de agir em face do homem injusto. Eu disse aos irmãos, não perpetuar a briga. Fazer uma entrega, como aquele missionário fez da sua árvore. E em terceiro lugar, esta parte é mais difícil. Vocês devem estar pensando, pastor, eu pensei que a parte mais difícil já tinha passado. Não, a parte mais difícil vem agora. Eu confesso que é um desafio para mim também, irmãos. Estou pregando para mim hoje à noite, viu? Estou pregando para mim, é um sermão bumerangue. Eu jogo e volta. Tá? E eu já levei várias pauladas do bumerangue aqui enquanto eu falava. Porque o sermão hoje é um bumerangue para mim. Estou jogando e voltando, porque tudo isso é para mim também. Eu sou a pessoa que mais precisa ouvir esse sermão aqui. Eu sou o homem aqui nessa congregação que mais precisa escutar esse sermão. Então vejam, a parte mais difícil vem agora. Romanos capítulo 12. Abra aí, é um texto conhecido, mas há algumas correções a fazer na compreensão dele. Veja o que diz aqui, é um texto conhecido, Romanos 12, 1 e 2. Eu quero fazer algumas correções na compreensão desse texto, porque geralmente esse texto é mal compreendido. Diz assim, Romanos 12, 1. Acompanhem, eu vou fazer a leitura corrigindo algumas coisas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas pessoas pensam que este versículo está falando sobre a vontade de Deus decretada para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus? Que eu seja pastor, ou que eu seja advogado, ou que eu seja médico, ou que eu seja, enfim, qualquer outra profissão. Qual é a vontade de Deus? Que eu me case com Maria, que eu me case com Joana, que eu me case com Teresa. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu estude nesta faculdade ou naquela? Não. Esse texto não fala desse tipo de vontade, não é da vontade planejada de Deus que esse texto está falando. Esse texto está falando sobre a vontade moral de Deus, o que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu viva. Essa é a vontade de que fala aqui. Não são seus planos para a minha vida, seus decretos para a minha vida, a sua vontade em termos do que Ele quer que eu seja, ou eu realize. Não, mas a sua vontade moral, como Ele quer que eu viva. E a palavra experimentar significa vivenciar. Vocês têm que vivenciar aquilo que Deus manda, diz o texto. Você tem que mudar a sua mente para colocar em prática, experimentar aquilo que Deus quer, a vontade dEle, moral, que é boa, agradável e perfeita. É isso que esse texto ensina. Esse texto está falando sobre como Deus quer que eu viva. E para que eu entenda como Deus quer que eu viva, eu tenho que ter a minha mente transformada. É o que diz o texto aqui. Na sequência do texto, ele vai explicar como Deus quer que eu viva. Então os versículos 1 e 2 são apenas uma introdução para os outros versículos que mostram como Deus quer que eu viva. E quando nós vamos lendo, nós chegamos no versículo 17. O versículo 17 é uma das formas como Deus quer que eu viva.
É uma das formas como eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu faço a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Vejam o versículo 17, uma das coisas. Tem que ler o capítulo inteiro, mas eu não vou ler agora. Eu vou ler o versículo 17, que está ligado ao modo de tratar com o injusto. Veja, não torneis a ninguém mal por mal. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, diz. Se possível, nem sempre depende de nós, é verdade, o apóstolo é muito realista aqui. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se isso for possível, persiga isso. Nem sempre dá, mas trabalhe por isso, talvez até abrindo mão dos seus direitos, como foi mencionado anteriormente, como foi quando eu falei sobre Mateus 5. Vejam, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. E o que significa isso? Alguém pode pensar, eu não vou me vingar, mas eu posso ficar irado. Eu não vou me vingar, mas eu vou entrar num quarto e eu vou dar um soco na parede, dar lugar à ira. Vou extravasar. Eu não vou me vingar, mas eu vou extravasar. Vou subir numa montanha e vou dar um grito. Dei lugar à minha ira. Extravasei. Nada a ver. Nada a ver. Se você fizer isso, procure um psiquiatra. Se você começar a dar soco em espelho e gritar por aí fora, procure um médico. Você está precisando de ajuda médica. Veja, quando esse texto diz, dai lugar à ira, significa dê lugar à ira de Deus. Deixe a ira de Deus trabalhar. Não se vingue. Deixe a ira de Deus trabalhar. A ideia é a seguinte, uma ilustração uma ilustração de um contexto mais recente. É o soldado que está indo para a batalha, está indo enfrentar o inimigo, e ele vê que um tanque de guerra está chegando atrás dele, dos seus aliados. O que ele faz então? O tanque de guerra está chegando, está vindo atrás dele. O que ele faz? Ele dá lugar ao tanque de guerra. Eu estou indo lá atacar o inimigo. O que eu faço? Eu paro. E eu dou lugar ao tanque de guerra. O tanque de guerra passa. Isso é o que esse versículo ensina. Não se vingue, não. Dê lugar ao tanque de guerra da ira de Deus. Você está indo com a sua faquinha, com seu canivetinho, lá para se vingar. Não faça isso. Não faça isso. Não continue na sua marcha, na direção do inimigo, não. Dê lugar ao tanque de guerra. Saia do caminho. O tanque de guerra vai passar. Essa é a ideia presente aqui. Uau! Senhor, gostei disso. Quer dizer que é o tanque de guerra que vai pegá-los? Sim, é o tanque de guerra. Não você. Saia do caminho. Deixe o tanque passar. Dá medo. Medo para eles. Mas é o tanque de guerra de Deus que tem que passar, não você. E veja, porque está escrito. Vejam o tanque de guerra falando agora. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz quem? Diz o Senhor. Saia do caminho. Saia do caminho. Deixe o tanque passar. Ele fará justiça. Veja agora a parte mais difícil. Largue o canivete. E veja, deixe o tanque passar. E veja o que você faz depois que o tanque passa. Essa é a parte difícil. Pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, meu Deus, dá-lhe de comer. Vocês sabem qual é a figura presente aqui? É a figura de você dar de comer na boca da pessoa. Faça aviãozinho. Você já imaginou isso? Essa é a figura aqui. Faça aviãozinho. Dê de comer na boca da pessoa. Ele está ali, prostrado. Talvez até porque o tanque passou. E você vai e o toma nos seus braços. E você pega o alimento e coloca na boca dele. Pega a papinha que você bateu. Coloca na boca dele. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, mesma coisa. Água na boca dele. Dá-lhe de beber. E o texto prossegue com uma figura curiosa. Fazendo isto,
amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que significa isso? Há algumas interpretações acerca dessa expressão. Eu anotei 3 aqui, a terceira é a que mais me chama a atenção. A primeira delas diz o seguinte, que amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo significa aumentar a culpa dele diante de Deus. Significa isso, aumentar a culpa dele diante de Deus. Pode ser. Segunda possibilidade é deixá-lo envergonhado por ter feito mal contra nós. Você alimenta a pessoa que fez o mal contra você, ela fica envergonhada. E isso seriam as brasas vivas na sua cabeça, brasas de vergonha na sua consciência. Essa seria a segunda possibilidade. E a terceira, que eu acho que se ajusta melhor aqui, é a seguinte. É uma alusão, isso seria uma alusão a uma prática adotada no Egito, em que a pessoa arrependida colocava uma bacia cheia de brasa sobre a cabeça, como sinal por ter mudado sua atitude e forma de pensar. Então era algo cultural no Egito naqueles dias. A pessoa que estava arrependida, ela demonstrava isso publicamente, colocando uma bacia com brasas na cabeça. Então, se for esse o caso aqui, se for essa figura aqui, o que este está dizendo? Este está dizendo que se você der comida ao seu inimigo e água ao seu inimigo, ele vai se arrepender. Vai mudar o seu modo de pensar e a sua atitude. E aí explica o versículo 21. Olha o 21. Não te deixes vencer do mal. Ou seja, não se vingue. Não te deixes vencer do mal. Não se vingue. Mas vence o mal. Faça a pessoa se arrepender. Como? Mas vence o mal com o bem. É assim que eu venço o mal. Dando comida na boca dele, do meu inimigo. Dando água para o meu inimigo. Se eu me vingar, eu serei vencido pelo mal. Mas se eu fizer o bem, e assim levá-lo ao arrependimento, eu venci o mal com o bem. Como na perversa cultura judaico-cristã, na cultura opressora judaico-cristã, como se trata com o homem injusto? Não perpetue a briga. Não deixe que a briga se protraia no tempo, de forma indefinida. Entregue o seu problema a Cristo, ao Senhor. E faça o bem ao homem injusto, deixando nas mãos de Deus a aplicação da justiça. É assim que o cristianismo lida com os homens injustos que se aproximam de nós e nos causam sofrimento. Meus queridos, esta ética difícil para nós é uma ética que pode só ser vivenciada por quem teve um coração transformado. Só quem é filho, só quem é servo do príncipe da paz pode viver isso aqui. Isso é impossível para os filhos da ira. É só para os filhos da paz. E você pode perguntar, pastor, isso é além do que eu posso imaginar, muito além. Como eu faço para ser um filho do Rei da Paz, um herdeiro do Deus da Paz, um servo do Príncipe da Paz? É muito simples. A Bíblia diz que nós podemos ser salvos e pertencer ao séquito do Senhor, ao reino do Senhor pela fé em Cristo. Nós devemos nos aproximar deles, aqueles que não são crentes aqui. Aqueles que ainda são filhos da ira, aqueles que ouviram esse sermão dizendo, o quê? Eu não, eu tenho um princípio, bateu, levou, esse é o meu princípio. Eu não levo desaforo para casa, esse é o meu princípio. Eu aprendi isso com os meus pais, eu tenho orgulho próprio, bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Não brinque comigo. Se você se incomodou com esses princípios,
Se você se incomodou com essa mensagem, com esses ideais que estamos vendo aqui, talvez você não seja um filho da paz. Talvez você não seja um súdito do príncipe da paz. Talvez você precise conhecer o príncipe da paz. Como? Senhor, eu quero conhecer a sua paz. Eu quero ter o coração transformado. Salva-me, perdoa-me, transforma-me. Remove o meu coração, cheio de fúria, cheio de ira, cheio de desejos de vingança. Remove esse coração que está envolto nessa nuvem de rancor pelas injustiças que eu sofri, injustiças que eu sofri dos meus pais, injustiças que eu sofri da minha família, injustiças que eu sofri dos meus amigos. Remove essa nuvem toda e me transforma numa outra pessoa. Dá-me um novo coração, tira o coração de ira, de fúria, de vingança e dá-me um coração novo. Eu quero ser um servo do príncipe da paz, quero ser um crente. Remove esse meu coração, escreve a sua lei de paz num coração novo e faça com que eu seja um servo seu, um filho seu, um herdeiro seu, um seguidor seu, um discípulo seu, um imitador seu. Concede-me isso. Eu quero ser um crente, salvo, vivendo na sua paz daqui para frente. Ore dessa forma, creia no Salvador, e invoque o seu nome. Ele ouvirá, mudará o seu coração e fará você experimentar uma paz que o mundo jamais poderá entender. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses textos que lemos e aprendemos. Obrigado por sua bondade em nos dirigir, nos tomar pela mão. Capacita-nos a obedecer a sua palavra. E concede-nos, Senhor, a alegria de vermos a sua mão somente fazendo justiça. Vivemos num mundo perverso, perdido, mau, que nos odeia e que ataca todos os dias os valores pelos quais nós vivemos e morremos. Pedimos que o Senhor nos dê firmeza, para que, mesmo sozinhos, possamos lutar contra essa correnteza terrível que tem se levantado de forma tão violenta contra nós e contra a sua palavra e o seu Cristo. Ajuda-nos a sermos corajosos e firmes. Pedimos por aqueles que não te conhecem. Ó Deus, que o seu Santo Espírito, que é infinitamente mais poderoso do que os principados e potestades, do que Satanás e todo o seu séquito, pedimos que o seu Espírito trabalhe nesses corações, transformando-os e fazendo com que eles sejam servos do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos essas bênçãos, nós louvamos o seu nome, nós suplicamos o seu socorro e o fazemos em nome de Jesus. Amém.